Hoje a gente vai fazer uma pequena digressão em relação ao que a gente tem feito. A gente tem até aqui tratado muito conceitualmente de análise fatorial. A gente tem exposto os conceitos e o que eles significam. Hoje a gente vai fazer uma digressão para tratar da base matemática de análise fatorial. A gente vai tratar do ferramental matemático que alicerça todas as contas que estão por trás de análise fatorial. E esse ferramental matemático que alicerça a análise fatorial se chama análise de componentes principais. A lógica por trás de análise de componentes principais é o seguinte. Imagina que eu tenha 100 variáveis, tá? Eu tenho 100 variáveis. Eu vou querer trocar essas 100 variáveis por um número muito menor de variáveis, tá? Eu vou querer trocar essas 100 variáveis por, digamos, 4 variáveis, tá? O normal seria que se eu fosse pegar só 4 variáveis, eu ia terminar com 4% da informação, certo? Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu quero pegar essas 100 variáveis, trocar por 4, mas continuar com, digamos, 80% da informação, tá? Eu quero saber como que eu posso combinar essas 100 variáveis de 4 formas diferentes para que eu termine com a maior informação possível do que estava presente naquelas 100 variáveis. Ou seja, eu quero meio que compactar, eu quero zipar, né? Eu quero compactar a informação que estava nessas 100 variáveis originais em apenas 4 novas variáveis, tá? Mas eu quero manter o máximo de informação possível, tá? Como é que eu faço isso? A forma de se fazer isso é dada pela análise de componentes principais, beleza? Na verdade, cada uma dessas 4 variáveis aí que a gente falou, né? Tinha 100, quero resumir em 4, certo? Essas 4 são as tais componentes principais que a gente vai analisar na análise de componentes principais, tá? Então, vamos entrar nesse assunto. Imagina aqui que eu tenho um problema, eu quero fazer uma regressão, mas eu tenho 2 variáveis, x1 e x2, e elas são correlacionadas. Há redundância entre elas. Eu não preciso usar x1 e x2, na verdade, né? Eu de repente, eu poderia usar só uma, né? Eu, de repente, poderia usar uma média das duas, né? O fato é que eu não preciso usar as duas porque há redundância, né? Se eu tenho uma ideia do valor de x1, eu tenho uma ideia do valor de x2. Se o x1 vai ser grande, o x2 também vai ser grande, né? Então, há uma redundância aí. Então, eu não preciso usar as duas variáveis num modelo de regressão, por exemplo. Na verdade, é problemático usar as duas variáveis em um modelo de regressão. Isso dá um problema chamado multicolinearidade, certo? Que é um problema clássico de regressão. Na hora que eu for pegar a matriz dos meus dados, né, e x' multiplicar, né, o x, né, e aí fazer x' x e calcular a inversa disso daí, se os meus dados estão muito correlacionados, eu vou estimar esse beta muito mal. Eu vou estimar esse beta muito mal. Eu vou ter uma repada muito grande, eu vou ter todos os problemas associados aí à multicolinearidade. Tá? E eu não gostaria de ter isso. Então, deixa eu pensar o seguinte, ao invés de usar x1 e x2, de repente eu poderia combinar eles aí numa terceira variável, né? Calcular uma variável z, que é meio que a média entre as duas, talvez, né? E, de fato, isso daí, né, me resolveria um pouco o problema. Mas, né, por que calcular os 2x1 mais x2 sobre 2 com o mesmo peso, né? Talvez eu poderia dar pesos diferentes, talvez eu poderia fazer 2x1 mais x2 sobre 3, dar mais peso para o x1 do que para o x2, né? É uma ideia, não sei, né? E a pergunta que surge é o seguinte, tá bom, então, beleza, ao invés de usar x1, x2, xm, né,
de repente eu posso combiná-los em algum tipo de média ponderada, certo? E eu posso pensar nessa média como pegando a minha matriz, né, de pontos x, e aí eu vou pegar um vetor que são os pesos com os quais eu vou combinar esses x's, né, para fazer a média ponderada. Esse vetor u são os pesos da média ponderada, tá? E aí, ao invés de eu ter todos os x's, eu vou calcular as médias com os pesos u, isso vai ser x vezes u, tá? X vezes u vai me dar aí aquelas médias, certo? Em que eu estou pegando os valores de x e ponderando aí com os pesos de u. Beleza? Excelente. A grande pergunta é como é que eu escolho esses pesos, a grande pergunta é como é que eu escolho esse valor de u. Tá? E aí, uma coisa que eu posso pensar é o seguinte, olha, eu quero maximizar a projeção desses pontos no U, certo? Ou seja, eu gostaria que essa minha média, tá, de x1 e x2 apontasse, né, ao longo dessa reta verde daí, porque aí é quando eu tenho a maior diferença entre um pontinho lá embaixo e um pontinho lá em cima. Ou seja, eu estou maximizando a informação de por que um ponto é diferente do outro. O que faz um ponto ser diferente do outro, né? Ao longo dessa direção apontada por essa setinha verde, a projeção entre os pontos vão estar muito diferentes um do outro. Então, vou estar explicando muito de por que um ponto é diferente do outro. Se eu colocar em outra direção, não tanto. Então, a ideia da análise de componentes principais é o seguinte, eu vou projetar o x numa direção u que maximiza esse módulo aí, né, do x multiplicado pelo u. Tá. Um pequeno detalhe a se levar em conta é que se eu só estou olhando o produto do x vezes o u, eu consigo aumentar isso meramente fazendo o u maior, né? Se eu tenho o u na mesma direção, mas eu aumento o tamanho dele, eu aumento o módulo dele, o produto x vezes u aumenta. E aí eu pego o vetor u em qualquer direção, boto o módulo infinito e está tudo ótimo e eu maximizei isso daí. E não é isso que eu quero, tá? Na verdade, a minha pergunta, quando eu pergunto qual que é o u, eu quero saber em qual direção o u deve apontar, certo? Quando eu pergunto sobre pesos de uma média, eu meio que divido embaixo pela soma dos pesos, porque se eu não dividisse, se eu tivesse só a parte de cima, eu poderia botar peso infinito para tudo e aí a média vai ser gigante, tá? E isso é meio que roubar, certo? Então, da mesma forma que eu divido pela soma dos pesos, eu deveria dividir esse produto aí, né, do x pelo u, eu deveria dividir pelo tamanho do u, tá? Então, eu vou maximizar o módulo de xu dividido pelo módulo desse u. Aí, tanto faz qual é o tamanho do u, certo? Eu só posso mudar esse produto mudando a direção da reta em que eu estou projetando todos os pontos. Tá? Então, agora meu problema tem essa cara, eu quero maximizar, né? Escolher o u que maximiza o módulo de xu dividido aí pelo módulo de u, tá? E eu posso escrever isso da seguinte forma, eu vou fixar esse denominador em 1, tá? Porque o módulo de u pode ser qualquer coisa, porque eu vou dividir, né? Eu escolho u, ele afeta em cima e depois eu divido embaixo. Então, esse módulo de u pode ser qualquer coisa. Como eu quero que ele só decida a direção, eu vou fixar esse módulo aí em 1. Então, eu posso botar, né, ao invés de maximizar essa razão, eu posso maximizar só o numerador, sujeito à restrição de que o denominador é 1. Ou seja, que o denominador é fixo. Qualquer coisa eu vou fixar em 1. Tá? Beleza. Agora, olha em cima aí. Esse módulo de xu, eu quero expressar ele de uma forma matricial, certo? E, usando o álgebra linear, a gente sabe que o módulo de um vetor é meramente esse vetor transposto vezes esse vetor. Então, se eu pego
XU. Né? O módulo disso vai ser U transposto X transposto vezes XU. Então, maximizar o módulo de XU é maximizar, né, U transposto X transposto vezes XU. Sujeito à restrição de que o módulo de U é 1. Ou seja, sujeito à restrição de que U transposto U é igual a 1. Show? Então, beleza. Estou reescrevendo. E aí, olha o que aparece. Olha o que aparece. Aparece um X transposto X ali no meio. Tá? Ora, lembrando aí de estatística, certo? A definição da matriz de covariância, certo? Matriz de covariância é 1 dividido por n menos 1, x transposto x. Ou seja, esse x transposto x que me aparece ali em cima, tá? Irmão, é uma gêmea da matriz de covariância, certo? Na verdade, eu posso substituir o x transposto x ali em cima por n menos 1 vezes sigma. Só que n menos 1 é fixo. Então, na verdade, maximizar alguma coisa vezes n menos 1, eu posso ignorar esse n menos 1. E aí eu fico lá em cima, ao invés de ter U', XU, eu tenho U', sigma, matriz da covariância, U. Tá? Então, o que eu estou maximizando agora pode ser interpretado como a projeção, certo? Dessa matriz, né, a forma quadrática, né, associada à matriz de covariância nesse espaço aí de U', U. Tá? Então, U' sigma U é a projeção da matriz de covariância nesse espaço U, tá? Sujeito à restrição de que U' U é igual. Beleza? Show. Ora, ao invés de... Como é que eu resolvo aí um problema com, né, que eu tenho maximizar, eu tenho uma restrição? Eu posso ir embora com essa restrição e transformar esse problema de otimização com restrição em um problema de otimização sem restrição usando multiplicadores de Lagrange. E se eu fizer isso daí, eu transformo o problema acima no problema de baixo, em que eu quero maximizar U' vezes a matriz de covariância vezes U, menos lambda, multiplicador de Lagrange, que apareceu agora, vezes U' U menos 1. Tá? E não confundam esse lambda, multiplicador de Lagrange, com o lambda carga fatorial que a gente viu lá atrás, beleza? Nos outros vídeos, tá? A notação é confusa mesmo, tá? Lambda se usa classicamente em análise fatorial para representar a carga fatorial e lambda se usa classicamente em cálculo para representar o multiplicador de Lagrange, certo? É de Lagrange, então lambda, tá? E aí as duas letras gregas aparecem aqui, tá? É a mesma letra em duas ocasiões diferentes. Na verdade, há uma relação, tá? Mas por enquanto mantém como coisas separadas. Depois a gente caminha para a relação. Então eu consegui traduzir o meu problema nessa expressão que agora não tem mais restrição nenhuma. E isso é muito bom. Porque ao não ter restrição nenhuma, eu posso simplesmente diferenciar igual a zero. Tá? Quando eu calculo, né, a derivada da expressão acima, eu vou ter U' sigma U. Tá? A derivada disso vai ser... Lembra que sigma, matriz de covariância, é uma matriz simétrica. Tá? Então, ela é igual à sua transposta. O que significa que a derivada de U' sigma U vai ser 2 vezes sigma U. Tá? E a expressão geral, para uma matriz, né, geral, que você está maximizando aí a forma quadrática, seria U' vezes sigma mais sigma transposto vezes U, certo? Como você está... o sigma é igual... Desculpa, seria sigma mais sigma transposto vezes U, sem U' na frente. Como você tem o sigma é igual ao sigma transposto, certo? Isso vai dar o 2 sigma que está vendo ali na frente. E do outro lado, eu tenho lambda vezes U' U menos 1,
certo? A derivada disso daí vai ser 2 vezes lambda u. Tá? Então, dá o coisa. Você pode olhar para essa coisa como uma analogia à derivada clássica, em que você pensa em u' sigma u como sendo análogo a um sigma u ao quadrado. Então, a derivada seria 2 sigma u. E o lambda u u seria um análogo a lambda vezes u ao quadrado. Então, a derivada seria 2 lambda u. Tá? Então 2 sigma u é igual a 2 sigma u menos 2 lambda u é igual a zero. Consequentemente, sigma u é igual a lambda u. Ou seja, multiplicar o sigma por esse vetor u, que a gente não sabe qual é a mesma coisa do que multiplicar esse vetor u por um número real. Ou seja, esse u é simplesmente um autovetor da matriz de covariância. A gente reduziu o nosso problema a um problema de descobrir qual é o autovetor da matriz de covariância. Tá? Show? Show. Então, o lambda é, consequentemente, o autovalor associado a esse autovetor. Show? Beleza. Então, vamos agora, com isso, tentar entender o significado do lambda, o significado desse multiplicador de Lagrange. Tá? E vamos nos perguntar qual que é a fração do x que é capturado por essa nova variável x, certo? Ou seja, eu estou trocando um monte de variável ali no x por uma única variável, em princípio, uma única variável, xu, certo? Uma única componente principal. A gente vai chamar da primeira componente principal, xu, tá? E eu vou... Tecnicamente, a componente principal é u, tá? Mas, enfim, eu vou trocar esse monte de variáveis que são x por uma única variável xu, tá? E quanto da variância de x continua nessa variável xu, tá? Isso é uma pergunta importante porque repara que o que a gente fez desde o início foi uma projeção. E a gente sabe que quando você faz uma projeção, você perde informação, certo? Porque faz sentido, né? Você tinha 100 variáveis, agora você está com uma, entendeu? Sabe? É difícil. Você não consegue projetar um espaço de 100 dimensões numa reta e manter toda a informação, certo? Então, quanto da informação se retém? Forma de a gente calcular isso é ver qual que é a variância dessa variável xu, ver quanto que era a variância do x antes e ver, né, dividir um pelo outro para ver qual que é a fração que ainda permanece. Ora, a variância do x, a gente, né, sempre trabalhou com coisa padronizada, com indicador padronizado, então a variância desse x é 1, eu não vou me preocupar muito com ela. A variância do xu, repara, variância do xu é o quê? Vai ser, é o valor esperado, né? Como a média do xu também é zero, o valor esperado do xu é zero, a variância é simplesmente o valor esperado disto ao quadrado, ou seja, disto transposto, do xu transposto, vezes o xu, que dá u'x' vezes xu, tá? Então, a variância vai ser, do xu, vai ser u'x', xu, tudo isso daí dividido por n menos 1, beleza? Então tá. Ora, x' dividido por n menos 1 dá o sigma, dá a matriz de covariância. Então, isso daí vai dar u'linha vezes a matriz de covariância vezes u. Repara, porém, que o u é um autovetor, o u é um autovetor do sigma. Então, fazer sigma vezes u é a mesma coisa do que fazer lambda vezes u, onde lambda é o autovalor associado ao autovetor u, da matriz de covariância sigma. Tá? Então, quando eu faço u'linha sigma u, isso é a mesma coisa do que fazer u'linha lambda u. Lambda é um número, sai para frente,
e fica lambda vezes U linha U. Só que, lembra da restrição de que o módulo de U é 1? Ou seja, U linha U é 1. Portanto, o que eu tenho aí vira lambda vezes 1, que é lambda. Ou seja, a fração da informação que permanece na nova variável que eu gerei, resumindo as várias variáveis originais, a fração da variância das variáveis originais que permanece nessa nova variável é lambda. Tá? É o alto valor associado a essa componente principal U, associado a esse alto vetor U. Como sigma é uma matriz de covariância, uma matriz positiva semi-definida, tá? Eu sei que essa fração de variância aí é um número positivo, então é razoável que seja aí uma fração aí da variância retida, tá? Resta ainda provar que é menor do que 1, mas tá bom? Então, beleza. Então, explicarei o significado do lambda, desse multiplicador de Lagrange, desse alto valor da matriz de covariância, certo? É a fração da variância que é capturada por essa nova variável que eu gerei para resumir as anteriores. Show? Beleza. Qual que é a interpretação geométrica agora da componente principal do U, certo? E a interpretação geométrica é o seguinte, ela é essa reta, né? Na verdade, é o vetor diretor dessa reta, certo? E que aponta nessa direção de máxima variância, que captura essa máxima variância, certo? Cuja projeção de todos os pontos nessa reta, né? Se você projetar todos os pontos nessa reta e calcular a variância dessas projeções, essa variância é máxima. Tá? Então, você está capturando o máximo de informação possível. Show? Então, olhando, peguei um pontinho aí qualquer, pintei de vermelho. Se você projetar esse ponto aí nessa componente principal, certo? Essa direção aí em vermelho, certo? É o valor aí de XU para esse ponto, beleza? Você projetou aí esse ponto na direção da tua componente principal, certo? Você vai fazer isso para todos os pontos, certo? Você calcula a variância disso daí, e nessa direção dessa componente principal, essa variância de todos esses tracinhos em vermelho que você vai traçar para todos os pontos é a maior possível, tá? E é isso daí que a gente está descobrindo, tá? Eu poderia também pegar o seguinte, tá, mas eu quero uma segunda componente principal. Ou seja, eu não quero pegar todos os meus x, todas as minhas variáveis, minhas 100 variáveis originais, e resumir em uma direção. Eu quero em duas. E aí, se você quiser uma segunda, tudo bem, você pode pegar uma segunda. A segunda direção seria essa daqui, né? Nesse caso daqui, a gente está desenhando só x1 e x2, a gente só tem duas variáveis, não 100. Então, a gente pode acabar com, no máximo, duas componentes principais. Tá? A primeira é a que eu tinha mostrado anteriormente, a segunda é essa daqui. Tá? Ela é importantíssima. A primeira componente principal é a que captura a maior quantidade de informação, a maior quantidade de variância. Certo? A segunda componente principal é qual que é a segunda direção que mais captura a variância, ou seja, da variância que sobrou, qual que é a direção que mais captura dessa variância que sobrou, certo? Direção ortogonal é a primeira, tá? Porque aquela coisa, de tudo que poderia ser oblíquo e tal, né, do que poderia ser oblíquo já está na primeira componente, tá? Então, o que sobrou é perpendicular à primeira componente. Então, a segunda componente vai ser perpendicular à primeira componente. Tá? No caso de um espaço com várias dimensões, eu posso ter várias direções perpendiculares aí. Então, a segunda componente principal vai ser a segunda direção que mais capta, né, de todas as direções perpendiculares que sobraram, qual é aquela que mais capta depois da primeira? Essa é a segunda componente principal.
Se eu tivesse uma terceira dimensão, eu poderia ter uma terceira componente principal, que é, bom, de tudo que sobrou da primeira e da segunda componente principal, qual que é aquela terceira que mais capta? E assim por diante. Show? Então, se eu fosse, né, representar aí as projeções desse ponto nas duas componentes principais, eu teria uma parte na primeira componente principal, outra parte na segunda componente principal. Tá? Isso daí nos leva ao tema de redução de dimensionalidade, que é o seguinte. Repare que a primeira componente principal capta muito já da variância entre os pontos, certo? A segunda componente principal capta muito pouco. A segunda componente principal acrescenta pouco, né? Tipo, a maior parte da variância já foi captada pela primeira. A segunda captura menos. Se eu tivesse uma terceira, seria menos ainda. Então, eu posso pegar as primeiras poucas componentes principais e só com elas ter quase toda a informação que eu tinha com todas as variâncias originais, com todas as variáveis originais, perdão. Então, no caso mais dramático, em que eu tenho 100 variáveis, tá? Eu, de repente, consigo reduzir essas 100 variáveis a 10, a 20, entendeu? E se eu consigo... E a lógica, o bacana é eu consigo resumir essas 100 variáveis a 10, mas essas 10 não contêm só 10% da variância original. Contém 80%, contém 90%. E, ora, trocar 100 variáveis por 10, que tem 90% da informação que as 100 tinham, é um tremendo de um ganho. Cara, simplificar muito o meu problema, ao invés de ter 100 variáveis, ter só 10. E se o meu custo é perder só 10% da informação, mas eu estou tendo 90% de simplificação no meu problema, vale a pena, vale a pena, tá? Vale a pena, tá? Isso é particularmente relevante quando a gente tem várias variáveis, porque quando a gente tem várias variáveis, existe uma coisa que eu não abordei, que eu não tratei, que se chama a maldição da dimensionalidade, tá? E, em uma palavra, isso significa que quando você tem vários features, né, várias variáveis, a performance do teu modelo cai. Tá? Se eu for resumir um tema complexo em uma frase, é porque você tem um espaço muito grande para procurar uma solução, certo? E é mais difícil, é mais fácil você encontrar alguma coisa que você está buscando numa gaveta, certo? Do que num palácio, certo? E se você está buscando, você quer encontrar um modelo ideal, né, para prever um ponto, se você tem poucos features, né? Se você tem poucas variáveis, você provavelmente vai ter muitos pontinhos perto daquele ponto, então você vai conseguir fazer uma boa estimativa. Se você tem várias variáveis, você provavelmente vai ter esses pontos espalhados ao longo de um espaço com uma dimensão muito maior, e aí você não vai conseguir fazer uma estimativa tão boa, tá? Então, muitas variáveis nem sempre é uma coisa boa. Isso leva ao que se chama de maldição da dimensionalidade, e uma das formas de você tentar resolver isso é fazer uma redução de dimensionalidade. E uma técnica clássica para você fazer uma redução da dimensionalidade é uma análise de componentes principais, que é exatamente o que a gente está vendo agora. Beleza? É você calcular os componentes principais aí para os dados que você tem e trocar 100 variáveis, certo? Por 10 ou 20 componentes principais que expliquem 80, 90% da informação que você tinha antes. Show? Beleza. Tá, outra coisa que a gente pode salientar aí é o seguinte, de aplicação aí de análise de componentes principais, é o seguinte, se eu pegar todas as componentes principais, todas, elas formam uma base ortonormal, no sentido da álgebra linear. Tá? Isso significa que qualquer ponto, qualquer observação pode ser expressa nessa base. Né? Expresso, né? Um ponto pode ser expresso, uma observação pode ser expressa. Tá bom. Tá? Então,
eu consigo, com todas as minhas componentes principais, eu consigo formar uma base ortonormal. O que significa que se eu tenho um ponto novo, eu consigo expressar esse ponto novo em termos dessa base. Tá? O que significa que se eu preciso usar o meu modelo que eu desenvolvi em dados que eu nunca vi antes, tá? Dados novos que surgiram das necessidades do negócio, dados de uma base de teste, enfim, dados que por qualquer motivo sejam diferentes daqueles que eu utilizei para desenvolver o meu modelo. Tá? Eu consigo pegar esses dados e expressá-los na mesma base das minhas componentes principais e fazer uma redução de dimensionalidade nesses dados novos, que não foram aqueles utilizados para treinar o meu modelo. Isso é uma vantagem da análise de componentes principais sobre outros tipos de modelos de redução de dimensionalidade, tidos como mais novos e super popularizados por aí. Por exemplo, T-SNE, UMAP e outros tipos de abordagem que a gente não vai ver, mas que estão super em moda, super badalados, mas que tem essa desvantagem de eu só consigo usar T-SNE, eu só consigo usar UMAP nos dados em que eu construí a minha projeção com eles. Eu não consigo aplicar isso a dados novos. Tá? Análise de componentes principais, eu consigo. E esse é um dos grandes méritos dessa técnica, que não é tão moderna, não é tão recente, mas ainda manda muito bem. Tá? Beleza. Então tá, eu meio que já me adiantei ao que está nesse slide. Tá? E a ideia desse slide é meramente dizer que se eu pegar todas as componentes principais, eu tenho uma base, ou seja, eu consigo representar todos os pontos de outra forma sem perder informação nenhuma, tá? E eu posso, e nessa nova base, as componentes elas são ortogonais, tá? Então eu poderia usar isso, por exemplo, para resolver um problema de multicolinearidade, por exemplo, né? Eu transformei as minhas variáveis originais em um novo conjunto de variáveis, né, de componentes principais, só que enquanto as minhas variáveis originais eram correlacionadas, eu não podia utilizá-las todas, porque isso me resultaria num problema de multicolinearidade. Nessa nova abordagem, né, trabalhando com componentes principais, as minhas componentes principais podem ser utilizadas em uma regressão, porque elas são independentes por construção, elas são ortogonais por construção, eu não vou ter o problema de multicolinearidade, tá? Se elas vão ser todas significantes, é outra história, tá? Mas elas pelo menos não vão ser todas ortogonais, eu não vou ter um problema de multicolinearidade, então isso daí é uma aplicação de análise de componentes principais para resolver uma questão de multicolinearidade também. Nesse caso, a minha expressão lá, sigma U é igual a lambda U, eu vou passar a ter uma forma um pouco diferente, em que ao invés de eu ter um vetor, né, para os pesos, né, eu tenho um vetor para os pesos quando é uma componente. Quando são várias componentes, eu vou ter uma matriz, né, em que cada linha ou cada coluna, como você quiser definir, vai ser os pesos de cada componente, certo? E aí esse lambda, que era um número individualmente, vai passar a ser também, né, uma matriz aí lambda de autovalores associados aí a cada componente principal. Show? Então, análise de componentes principais, essa ferramenta que a gente viu hoje, sob o pretexto de falar sobre análise fatorial, ela pode ser usada para análise fatorial. Ela tem outras aplicações também, que são muito interessantes e muito úteis, especialmente no mundo de machine learning e inteligência artificial. Em particular, a redução de dimensionalidade e, em particular, é uma alternativa, uma forma de você contornar um problema aí de multicolinearidade, um problema de regressão. Tá? Existem outros. Existem outras formas de você contornar esse problema, essa é uma.